Olá pessoal, vida que segue, vamos juntos, mais um vídeo da Maratona Concurso de Professores, mais uma aula, essa é a aula 13, vamos tratar de algo que não foi mencionado ainda aqui, tá? O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vem comigo, professor Claudomiro Santos, rumo à aprovação aqui no canal Pensando Sociologicamente. Abraços aí sempre fortes aos professores, às educadoras, né? Os pedagogos, as pedagogas, ao pessoal. Hoje vou mandar um abraço ao pessoal das ciências aí, pessoal da biologia, pessoal da química. Eu troco muita ideia com os professores e professores de química ao fazer pedagógico, porque eu discuto muito a questão do desenvolvimento da produção material, da teoria do valor e da questão da obsolescência programada. E a gente fala muito sobre alguns produtos e toxinas no momento de produção industrial, tá bom? Bom, vamos juntos. Vem comigo. Maratona Concurso de Professores, aula 13, ECA, que é o professor Miro Santos, rumo à aprovação aqui no canal Pensando Sociologicamente. Se gostou, compartilhe, se conhece, se inscreva e vamos juntos aí fortalecer a classe, nossa classe de professores, diante de tantas provocações, por assim dizer, tantos desafios, salários diferentes entre professores convocados e concursados, o que é uma impossibilidade aí já assinalada contra a dignidade humana, no artigo 23 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Pessoas que têm, que mantêm, que desenvolvem profissões iguais, têm que receber salários iguais. Mas temos vários desafios aí na figura dos professores. Que se cumpram as metas, tá? Quais metas? As metas 15, 16, 17 e 18 do Plano Estadual de Educação de valorização da carreira docente. Vamos que vamos. Sempre um abraço aí aos camaradas e camaradas, né? Aos professores, educadores e educadoras. Pessoal, o que é, né? A Lei número 8.069 de 1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos fazer algumas considerações sobre o ECA. Bom, essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Isso está ali estabelecido, né, enquanto norma no artigo 1º. Quem é a criança? A criança será a pessoa até 12 anos de idade. Pessoa de até 12 anos de idade é considerado criança. Lembrem que a letra da lei do artigo 2º diz o seguinte: até 12 anos de idade incompletos. A gente vai encontrar isso em algumas questões, tá? E vai pegar muito aí as pessoas desprevenidas, as pessoas mais desatentas ou que já estão aí cansadas, né, com a legislação. Adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. E aqui não faz a menção se é completo ou não, a gente já podendo dizer que é até dos 18 anos, tá bom? Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei. Esse aqui também é um artigo que cai bastante nas provas de concurso, sobretudo para as provas e certames da educação, para professores e professoras. E eles trocam alguma coisa ou incluem algo que não está aqui. Então gravem: negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 6 tipos de ataques aí, né? 6 tipos de atentados à dignidade da criança. No artigo 13, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Então, assim, ao perceber algum tipo de castigo, né, físico, né, tratamento cruel, degradante ou maus tratos, temos aí que acionar o Conselho Tutelar. Essa lei, a anterior, estava constando apenas então somente maus tratos. Verifique se você tem aí o ECA mais atualizado, tá bom? Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir, vir e estar nos logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. O direito à liberdade ali da criança e do adolescente. Direito à opinião, expressão, à crença e culto religioso, a brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação, participar da vida política na forma da lei e buscar refúgio, auxílio e orientação. São as liberdades, né, salvaguardadas aí pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente. Capítulo 4. Pessoal, agora que a gente entra de fato, né, na questão da educação. Então, eu dei uma passada rápida e breve sobre alguns artigos iniciais ali que fundamentam, né, que dizem respeito, que nos orientam em relação ao ECA. E agora sim, realmente o que mais cai, que é a questão, né, o capítulo 4, que fala, que versa sobre o direito à educação, que está lá. Algumas considerações. Há pontos sensíveis que devem ser observados, então cabe aos educadores e educadoras aí. Nós não somos advogados, não somos formados em direito, não temos especialização na área, salvo aqueles professores que, né, são advogados. Entretanto, né, como o regimento escolar, né, o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, a LDB, algumas legislações, o ECA é uma legislação que cabe aos educadores conhecer pelo menos esse capítulo. Então vamos aí. Ler e focar nos artigos 53 ao 59. Então, esses são os artigos realmente que tratam da educação. A diferença em relação ao que consta na LDB, então é importante, né, ter essas considerações, levar em conta o que consta na LDB, que é a prática, o chão da escola, que está posto na LDB. Entretanto, o que está na letra da lei, né, o que diz aí aos juristas e aos advogados, né, na letra dura da lei, do ECA, nem sempre vai estar constando a nossa prática escolar. Bom, pessoal, não cabe a gente, né, discutir, debater e brigar com a prova no momento de fazer o exame do certame. Se o enunciado da questão está necessariamente solicitando, exigindo observações acerca do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, então é ele que a gente vai se apoiar para responder. E aí sim o gabarito estará correto a partir do ECA. Se o enunciado da questão está solicitando a LDB, a gente responde de fato conforme a LDB. Temos que ter em mente essas questões, tá? E aqui algumas diferenças, ó. O ECA, a gente vai ler algumas coisas que envolvem esses artigos 53 ao 59, ele vai ter lá algumas considerações. O ensino obrigatório e gratuito no ECA, como é que funciona? Apenas para o ensino fundamental e também para aqueles que não conseguiram na idade adequada. Então, o ensino fundamental e o EJA, né, ou a EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, ou o AJA, né, a educação aí para jovens que estão fora da idade adequada. Entretanto, não tem idade de obrigação, diferentemente do que consta na LDB. A gente vai retomar daqui a pouco. Lembra aquela questão? O ensino da LDB, né, o ensino escolar é obrigatório de 4 aos 17 anos. No ECA não tem idade. Sobre o ensino médio também não se fala em obrigatoriedade. O que consta na letra da lei do ECA é o quê? Progressiva extensão. Então, se estiver no enunciado das questões extensão, está correto. Se não tiver extensão, a partir do ECA, a gente não leva em conta o ensino médio. O que fala sobre a creche e a pré-escola? A creche e a pré-escola é colocado tudo no mesmo pacote, tá? E aí, né, temos que ter esse ensino de 0 a 5 anos de idade. E a matrícula? A matrícula consta como obrigatória, apenas então somente. E se a gente for pensar que está obrigatório o ensino fundamental, então a gente pode fazer um paralelo ali com o ensino fundamental, né? Mas temos que ter resguardado algumas ressalvas em relação aos enunciados. Mas de fato o que consta? Apenas obrigatória. E na LDB? Vamos lembrar, ensino obrigatório e gratuito de 4 aos 17 anos, creche, pré-escola, há uma separação, uma distinção em relação a essas etapas, né? Então a gente tem aí de 0 a 3 anos, né, que cabe a creche, né, ou até aos 3 anos, e da idade entre 4 e 5 anos, pré-escola. Matrícula obrigatória, a partir dos 4 anos de idade. Né? Aí cumpre o Estado, a família, né, ao poder público, ter essa questão e acompanhar isso enquanto um direito subjetivo. Lembrando algumas questões que envolvem esses direitos, pessoal. O direito subjetivo é aquele que o Estado e o próprio cidadão, né, ou cidadã, pode, né, exigir, né, porque é um direito que está dado, que está posto, tá bom? Esse é o direito subjetivo. Vamos então aos artigos que tratam do Estatuto da Criança e do Adolescente na parte da educação. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes. Então, assegurando-se o quê, né? 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2.
direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Está grifado porque isso consta em várias questões, tá? 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Então, cabe aí às escolas, às organizações, às instituições elaborarem, difundir os grêmios estudantis, grêmios escolares, tudo mais. Os colegiados, né? 5. Pessoal, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequente a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Então a gente volta aqui, a letra da lei é o que vai ser cobrado no certame do seu exame pela sua banca. Então, mas na prática tem um irmão que estuda na mesma escola e aí vai tentar se colocar um irmão ou irmão, né, na mesma etapa ou no outro nível ou próximo ali, e a creche está cheia, a escola está lotada, não há mais vagas, ou o ensino fundamental está cheio, a classe. Não importa pra gente, não importa pra você. O que está na letra da lei, o que você vai responder tem um acesso, né, garantido para irmãos, tá bom? Parágrafo único ainda do artigo 53. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então ele tem que saber, né, ele tem que partilhar aí desse processo pedagógico e tem como direito, né, a participação na definição das propostas. Isso pode cair também. 53A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Isso foi incluído recentemente, né, aqui pela Lei 13.840 de 2019. Então, nos livrinhos mais antigos, quem tem um livro do ECA aí na estante mais antigo não tem esse item, tá? Então, é dever da instituição de ensino conscientizar, prevenir, enfrentar o uso de dependência de drogas ilícitas. Artigo 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Isso eu elenquei no slide lá anterior sobre as diferenças entre o ECA e a LDB. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Então é isso que tem que constar, progressiva extensão. Então o que é obrigatório e gratuito? O ensino fundamental. O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Né? Antes constava 0 a 6, teve uma reformulação. O que temos agora é 0 a 5 anos de idade, como um pacote que diz respeito à creche e à pré-escola. 5. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ofertas de ensino noturno regular, adequadas às condições do adolescente trabalhador. Então aqui, muito enfatizada a questão do adolescente que trabalha, então tem que ser ofertado a ele o ensino noturno, tá? 7. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, então cabe às pessoas, cabe ao poder público se fazer por onde para essa exigência, tá? Tem que ter esse direito. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta é irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Né? Então, o governador que não oferecer, o prefeito que não oferecer o ensino público obrigatório, né? Ele vai ter problemas aí de responsabilidade do executivo, tá bom? Parágrafo 3º, ainda no artigo 54, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência escolar. Eu grifei poder público porque muitas vezes vai aparecer esse item em várias questões, né, de verdadeiro e falso, ou de assinalar se o item está correto ou não, e eles vão trocar. Ao invés de poder público, vão colocar outras categorias, tá bom? Muito cuidado.
Artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Esse cai também, hein? Fiquem ali atentos a esse artigo. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares, elevados níveis de repetência, tá bom? Então, assim, tem que comunicar ao Conselho Tutelar nesses casos aí, nesses 3 casos: maus tratos, faltas, né, reiteradas e evasão escolar e níveis elevados de repetência. Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas ao calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Então tem que ter um estímulo, um fomento, né, a essas pesquisas. Artigo 58, né, penúltimo. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Ó, bacana esse artigo, né? Respeitar os valores culturais, artísticos e históricos, né, do próprio contexto. E por fim, o último artigo, que trata realmente da educação, artigo 59. Os municípios, com o apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Então, os municípios têm que estimular esses apoios, né? Centros de cultura, pontos de cultura, né? Desenvolver atividades esportivas e de lazer, recorrendo ao Estado, recorrendo à União para tal. Que a gente tem que ter aí acesso público a esses espaços, tá bom? Mais instrumentos públicos. E aí, pessoal, né, um grande abraço a todos, reta final, vamos que vamos. E aí depois, né, assistam o vídeo que eu deixei aqui no canal, né, um vídeo, um comentário, uma aula, sobre a questão de como você pode enfrentar a ansiedade. São 7 dicas aí muito pertinentes para que você possa respirar, né, e ir bem, com calma, né, com prudência, fazer uma boa prova. Bom, pessoal, questão 1, né, de acordo com a Lei 8.069, o ECA, o artigo 16 estabelece o direito à liberdade, exceto em... Vamos lá. Liberdade de opinião e expressão. Vamos pensando. De ir, vir e estar, independentemente de normas, de crença e culto religioso. De buscar refúgio, auxílio e orientação. De participar da vida familiar e comunitária. Bom, dessas aí a gente tem que... De expressão tem a ver? Tem, claro, né? Liberdade de expressão. De ir e vir, estar, tem. De crença e culto religioso, tem. Bom, de buscar refúgio, auxílio e orientação também, consta na letra da lei. De participar da vida familiar e comunitária. Então aqui a gente vai ter alguma coisa que está trocando ali, né? Será esse independentemente de normas. Isso aqui vamos colocar de vermelho. Então, exceto, né, não quer, né, algo que está errado, né, que não garante, estabelece o direito à liberdade. É isso, de ir, vir e estar. Independentemente de normas. Não, é ir, vir e estar apoiado fundamentalmente naquilo que é possível, né, na localidade, no território. Né? Então tem que respeitar as leis. Então, o 1, né, letra B. 2. De acordo com a lei ECA, né, 8.069, o artigo 16 estabelece direito à liberdade. Então, mais um pouquinho sobre essa questão dos artigos iniciais, né? Estabelece o direito à liberdade corretamente em trabalhar em período noturno. E aí, vamos pensando. Trabalhar é um direito, né, estabelecido, entretanto, não é assim que consta na letra da lei. Né? Do jeito que está aqui está vago, né? Não está desse jeito, não tem esse item nesse artigo. Participar da vida familiar com discriminação, que a gente tem um problema, não é participar com discriminação. Brincar, praticar bullying e se divertir-se. Não. Trabalhar em período integral ou meio período. Não, então aqui ele faz uma salada de fruta para confundir mesmo. Brincar, praticar esportes e divertir-se. Então, corretamente é a letra E.
De acordo com o ECA, a criança e o adolescente têm direito a se educar com vistas ao ou vista a. Vamos verificar os itens, quais estão corretos, quais estão incorretos. Trabalho remunerado ou não em qualquer idade. Bom, a gente tem um probleminha aqui, né? Trabalho remunerado ou não em qualquer idade, essa não, né? Tem idade estabelecida para que se possa, né, ter o direito ao trabalho a partir de direitos previdenciários e tudo mais que a CLT fornece, e direito à aprendizagem, direito ao aprendiz, direito à bolsa, tem lá a idade, né? A idade de corte é 14 anos. Pleno desenvolvimento de sua pessoa. A educação, ela visa o pleno desenvolvimento da pessoa, sim, então essa tem a ver. Desenvolvimento para o empreendedorismo, né? Tá muito na moda a questão do empreendedorismo, mas isso não consta no ECA, né? Isso aqui não faz sentido. Educação financeira ou tecnológica. Educação tecnológica, sobretudo, né? Tá na moda, né? Midiática e tudo mais, mas não consta isso, né? Como vistas aí ao processo de finalidade da educação. Bom, então o item que está correto é apenas o item 2. 4. Julgue se o item está correto ou incorreto. De acordo com a Lei 8.069, compete ao professor a responsabilidade de fazer-lhes a chamada, zelar pela frequência e de recensear os alunos no ensino fundamental. Bom, essa aí também, né, traz algumas questões que são práticas nossas, né, que a gente faz no dia a dia, que a gente troca ideia com a secretaria, conversa muito com a coordenação, sobretudo o ensino fundamental e aqueles alunos que são alunos que recebem, né, dos instrumentos públicos, né, o Bolsa Família, algum outro tipo de política pública. A gente tem que ter um zelo com isso, né, verificar quem tá vindo, quem não está vindo. A secretária escolar também faz o censo escolar do INEP. Entretanto, né, não compete ao professor, não é o professor que está na letra da lei. Ele faz isso diariamente, né, sobretudo a chamada e o controle da frequência. Entretanto, essa responsabilidade, sobretudo de registrar e passar adiante, informar os órgãos competentes, não é do professor, é do dirigente escolar, tá? Então, do modo como está esse item, está errado. 5. De acordo com a Lei 8.069, a criança e o adolescente têm direito a se educar e, conforme o artigo 53, vamos verificar o que tem a ver com um artigo lá que inicia, né, que chama muita atenção em relação aos pontos fortes dos direitos das crianças e dos adolescentes em relação à educação. Então, o adolescente tem direito a se educar conforme o artigo 53, contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores, organizar e participar de entidades estudantis, ter acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, ser respeitado pelos educadores, participar da definição e elaboração da proposta curricular do município. Então, esses são 5 itens, bem parecidos com o que está na lei, né? Muito próximos aí com o que a gente percebe como estando correto. Vamos verificar. Contestar critérios avaliativos, né, recorrendo a instâncias superiores, está correto. Organizar e participar de entidades estudantis, pode, né, eles têm esse direito. Ter acesso à escola pública gratuita próxima de sua residência, sim. Ser respeitado pelos educadores, com certeza. Então, o item que está fora, participar da definição e elaboração da proposta curricular, até aqui, né, os alunos, os pais poderiam, entretanto, não está posto desse jeito. Ó. O nome não é proposta curricular do município, mas sim proposta pedagógica, apenas. E não detalha ali a esfera de atuação, né, se é a dimensão estadual, municipal ou da União, tá bom? Então, esse item 5 está errado. O item 1, 2, 3 e 4 estão corretos. É isso, pessoal. Valeu, abraços, né? Como avançar e se preparar bem estudando, né? Eu quero me despedir lendo uma frase do Paulo Freire, né? Se eu não posso, de um lado, estimular os sonhos impossíveis, não devo, de outro, negar a quem sonha o direito de sonhar. Lido com gente e não com coisas. Paulo Freire. Mais uma frase do Paulo Freire aí, enquanto a gente finaliza. Para nos dar energia aí, né? Sobretudo no ano de centenário, valorização daquele que é considerado o patrono, né? O grande educador brasileiro. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa.
Por isso, aprendemos sempre. Paulo Freire. Então é com essas palavras que eu desejo a vocês aí um ótimo final de semana. Se organizem, se estruturem, tenham calma, tenham prudência. Aqueles que vão pegar a estrada ou já estão de fato na estrada, ônibus, carro, carona, viajando, táxi, Uber, peço, né, força e que tudo corra bem. Né? Eu desejo felicidades, eu desejo sempre que vocês tenham sucesso nessas suas caminhadas, né? No Oguatá, aquela caminhada partilhada. Né? Nós não somos nós sem os outros. Então é isso, somos seres sociais, temos que nos ajudar, trocar ideia, nos fortalecer. Então esse é o desejo aqui do canal Pensando Sociologicamente, né? Do professor Miro Santos, da equipe que me rodeia, dos amigos e camaradas de professores e professoras. Tá bom? Vamos forte, pessoal. Né? Sempre pensando a sociedade, a educação e a complexidade do real. Tchau, tchau.